Olá! Hoje a gente vai desmistificar uma das partes mais importantes do Cisco ACI, o menu Fabric. Pense nele como a fundação, sabe? A base física da sua rede, o que a gente chama de underlay. É em cima dele que todo o mundo lógico das aplicações vai ser construído. Para a gente entender bem o ACI, é fundamental enxergar essa divisão. A aba Tenants é onde a gente define o que a rede faz. É um mundo lógico. Mas hoje, o nosso foco está todo no menu Fabric, que define como a rede é construída fisicamente. E para ficar mais fácil, vamos usar a analogia de uma cidade. Hoje, a gente está construindo as estradas, os postes, a rede elétrica, e não as casas e as lojas que vêm depois. E claro, o primeiro passo para construir a nossa cidade é fazer um inventário de todo o material de construção. No ACI, esse depósito de hardware é o menu Fabric Inventory. E aqui já tem um recurso de segurança que é fundamental. Pensa numa sala de espera. Nenhum switch novo pode simplesmente se conectar e sair funcionando. Ele precisa de uma permissão explícita do administrador. Isso garante que nenhum equipamento não autorizado entre na sua rede. O registro de um equipamento novo segue um processo de 4 passos bem definidos, que garantem total controle. Primeiro, o switch é descoberto. Depois, o administrador aprova ele manualmente, dá uma identidade única, um nome, e por último, o APIC, que é o cérebro do sistema, comissiona o switch. Ou seja, ele envia toda a configuração e aí sim o equipamento entra oficialmente para a malha. E olha só que interessante, o ACI oferece um mapa visual completo da rede. Essa visão de topologia é como se fosse um Google Maps do seu Fabric. Com ela dá para ver exatamente como tudo está conectado e checar o status de qualquer link na hora. É sempre o primeiro lugar que a gente olha quando tem algum problema de conectividade física. Isso nos leva a um dos maiores benefícios operacionais do ACI, a substituição de hardware. Trocar o equipamento que deu o problema vira uma tarefa de minutos. É só avisar o ACI qual é o novo switch e ele automaticamente transfere tudo do antigo para o novo. O ID, o nome, o endereço, todas as políticas, sem precisar de nenhuma reconfiguração manual. É impressionante. Ok, com hardware todo no lugar e registrado, o próximo passo é definir o plano diretor da nossa cidade. É aqui que a gente estabelece as regras e a infraestrutura que valem para todo mundo usando as Fabric Policies. O TAP Pool é basicamente o sistema de endereçamento da nossa cidade. É um grande bloco de endereços IP que a gente define uma única vez, lá no comecinho da configuração. É desse poço que cada switch, seja ele Leaf ou Spine, vai pegar um endereço IP único para conseguir se comunicar na infraestrutura de base, o underlay. O ACI usa uma tecnologia de encapsulamento chamada VXLAN. Na prática, ela adiciona um cabeçalho de uns 50 bytes em cada pacote. Para evitar que os pacotes precisem ser quebrados no meio do caminho, o ACI já configura por padrão um tamanho máximo de pacote maior, que a gente chama de Jumbo Frame. Esse valor, geralmente 9.150 bytes, garante que o tráfego flua sem fragmentação dentro da malha. E existem outras políticas globais que são daquele tipo configure uma vez e esqueça. Aqui, a gente define, por exemplo, como o roteamento vai funcionar usando o BGP, como os switches vão se manter sincronizados usando um protocolo chamado COAP e para onde os dados de monitoramento, como logs, devem ser enviados. É a base da comunicação de todo o Fabric. Certo. Agora a gente vai para a parte talvez mais ativa e cheia de detalhes da nossa construção. Conectar os prédios individuais à rede da cidade. Isso é feito com as Access Policies. É como se fosse o Departamento de Serviços Públicos da nossa cidade. A grande pergunta é, como uma porta física, lá no switch, aprende qual é a sua função lógica e como ela se conecta à aplicação certa? O ACI responde isso de um jeito bem inteligente. Em vez de configurar porta por porta, a gente constrói uma cadeia de políticas que pode ser reutilizada. É um verdadeiro quebra-cabeça. A primeira peça desse quebra-cabeça é o quê? A gente começa criando perfis reutilizáveis, os chamados Interface Policy Groups, que definem o que uma porta deve fazer, qual a velocidade dela, vai usar LACP, o CDP vai estar ligado, tudo isso é definido aqui. Em seguida, a gente define como a conexão funciona. Isso é feito ligando um conjunto de VLANs disponíveis a um domínio específico, que pode ser, por exemplo, um servidor físico ou um ambiente de virtualização como o VMware. É aqui que a gente diz quais VLANs podem ser usadas e para quê. E por fim, a gente define onde essas políticas vão ser aplicadas. A gente usa o Switch e Interface Profiles para selecionar exatamente quais switches e quais portas vão receber as configurações que a gente acabou de criar. Tá, mas como é que a gente conecta
todas essas peças? O que, o como e o onde? A resposta é um objeto central, super importante, chamado AAEP, ou Attachable Access Entity Profile. Pode pensar no AAEP como a cola do nosso sistema. Ele é o contrato que permite que uma política de aplicação, lá do mundo lógico dos tenants, seja de fato aplicada numa porta física. Ele é o ponto de encontro, a ponte entre o mundo físico e o mundo lógico. E aqui está o quebra-cabeça montado. A gente começa com o onde, selecionando os switches e as portas. Depois aplica o que é o grupo de políticas de interface. A cola, que é o AEP, conecta tudo isso ao como, que é o domínio e o pool de VLANs. No final, essa cadeia poderosa e reutilizável prepara a porta física para receber a sua função lógica. Ufa! Agora vamos juntar todas as peças e recapitular o plano de construção da nossa cidade, mostrando a ordem lógica das operações para que tudo funcione direitinho. Seguir este fluxo de trabalho é crucial. Ele garante que a base física seja estável e escalável. Primeiro, o inventário do hardware. Depois, as políticas globais do Fabric. Em seguida, as políticas de acesso para preparar todas as portas. E só então, com a fundação toda pronta, é que a gente vai para a aba Tenants, para finalmente conectar as aplicações lógicas. Então, o ponto principal dominar o menu Fabric é sobre construir uma fundação sólida, o underlay, que prepara o terreno para o mundo dinâmico das aplicações. A cidade física está construída, os serviços públicos estão prontos. A grande questão que fica agora é: como os moradores, ou seja, as aplicações, vão de fato viver e interagir dentro dela?